pessoas! Quarta-feira, 17 horas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Dá uma Segurada. O podcast que já completou 3 anos de estrada, 3 anos de história. Se você é novo aqui, esse é o momento de você começar a seguir o nosso canal e já curte esse vídeo, compartilha com outros transportadores, com outros embarcadores, porque aqui a gente produz conteúdo interessante para que você rode o Brasil todo com mais segurança, com mais tranquilidade. Eu sou Maria Fernanda Coronel, sou corretora de seguros, especialista em seguro de transporte de cargas e apresentadora do podcast Dá uma Segurada. Você pode também nos seguir no Instagram, @podcast Dá uma Segurada e @Maria do Seguro. Antes de apresentar a minha convidada, eu quero falar que o tema de hoje é um tema extremamente pertinente e importante. E se você ainda não fez os ajustes necessários, assista até o final. A gente está falando de reforma. E agora, transportador? A reforma já está batendo a sua porta. Agradecimento aos nossos patrocinadores. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. NDD Averba, seguro para ir além. Tecnorisk, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Buoni, tecnologia que aproxima. Olha só, deixa eu contar um negócio para vocês. Ela tem mais de 19 anos de experiência profissional. Ela é especialista em documentos fiscais eletrônicos e compliance fiscal. Atualmente, ela coordena a área de compliance de produtos na NDD Tech. Atua no acompanhamento legal e oportunidades de negócios, tanto na área fiscal quanto logística, bem como no apoio ao desenvolvimento estratégico de produtos e negócios. Ela também é diretora de assuntos tributários na Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços, na AFRAC, onde ela apoia os associados nas questões tributárias relacionadas a documentos fiscais eletrônicos e que impactam no setor de tecnologia. Com muito orgulho, hoje ela está aqui no estúdio, aqui no podcast Dá uma Segurada, Luciana Carina Vargas. Seja muito bem-vindo. Obrigada, viu? Obrigada, Maria. Obrigada, pessoal de casa também que está acompanhando a gente. Que bom, né? Que bom que deu certo. Tema tão importante, né? E Sim. tinha que dar, porque a gente precisa falar sobre Super. isso, né? Como você bem comentou, está chegando aí, né? A Sim. reforma já está acontecendo. Então, é super importante a gente poder bater esse papo, deixar um pouquinho mais claro esse tema, falar sobre algumas dúvidas principais, né, na área de transporte e, com certeza, agregar muito aí para o pessoal. Exato. E tu sabe que uma das coisas que eu falo para os transportadores é que a gente não pode deixar para a última hora. E assim, a reforma tributária, ela vem trazendo bastante pontos que precisam ser ajustados, porque senão vai ter muita gente que vai ter surpresas bem desagradáveis. Bem desagradável. Super, exatamente. Né? E esse ponto que você comentou é super importante, porque a gente habitualmente tende a deixar por última hora, né? Para a última hora que está acontecendo. Ou então a acreditar que não vai rolar. Sempre que tem alguma alteração fiscal, legal, na área de documentos, o pessoal, primeira coisa que pensa, olha, tomara que seja prorrogado, né? E eu venho para dizer justamente que a reforma não. Ela já está acontecendo, ela já está aí e ela não deve ser prorrogada. Até porque há um movimento muito forte do fisco, né, das empresas de tecnologia para fazer as adequações que já são possíveis, né, para que ela aconteça dentro do prazo. Então, tem toda uma engrenagem rolando por trás de adequação da Receita Federal, do fisco, para que isso tudo aconteça. Então, se ainda há essa perspectiva de prorrogação, né, de não vai acontecer a reforma, está na hora da gente repensar isso. Perca a perspectiva, perca essa ideia de achar que não vai rolar. Exatamente. Tu sabe que a gente, quando tu falou essa parte de, às vezes fica achando que não vai acontecer, entrou em vigor, finalzinho de 2022, a Lei 14.599, que tornava obrigatório o roubo, o RCV, e aí o pessoal, não vai acontecer nada. Eu digo, gente, cuidado. Aí entrou em vigor em junho, né, de 2023. Agora entrou uma resolução da NTT que diz, olha só, se tu não tiver, vai bloquear o teu registro nacional. E aí, você vai deixar bloquear? E eu percebo que ainda tem transportadores achando que é brincadeira,
deixando para a última hora. E aí, assim, a hora que bloquear, Luciana, vai ser um corre para... Sabe assim, aquele salve-se quem puder? E é isso que eu acho que a gente precisa aqui no podcast, que é uma das coisas que eu venho fazendo, a gente faz há 3 anos isso, é levar cada vez mais para o transportador a orientação de uma maneira simples, né? Mas que ele entenda que tem coisas que ele vai ter que se adaptar, senão ele vai sair fora. Ele não vai conseguir acompanhar o movimento, né? Perfeito. E o que você comentou faz todo sentido. Simples, né? Traduzir isso tudo que está acontecendo para as empresas, para o transportador, para a parte fiscal, para a parte financeira também das empresas, que vai ter um impacto grande agora com as, né? E principalmente levar informação confiável. Sim. Porque hoje tem muita gente falando sobre reforma. Exato. Assim, tem muita gente surfando essa onda, digamos assim, né? Então tem muita informação também contraditória, informação que não é coerente, informação que não está de acordo. Então a gente que tem um pouco mais de proximidade, né, com isso, com quem está aprovando tudo isso, com quem está lidando, a gente tem quase o dever, né, de propagar essa informação e fazer com que ela chegue de forma correta, né, de forma coerente também para quem está recebendo isso. E principalmente os grandes, eles até desenrolam melhor, né? Geralmente tem sua área de TI, tem Ele já tem uma estrutura. Tem. O problema maior é o pequeno. Sim. É o pequeno que às vezes nem chega para ele a informação de que está havendo essa mudança tributária. Ele vai ter que ter um sistema que seja adequado, que ele vai ter que mudar os processos dele dentro de casa. O transportador que está na rua, como que ele processa tudo isso? Como que a informação chega para ele, né? Então, a gente tem que ter uma preocupação também desse lado. Como que o pequeno vai lidar com isso? Como que a gente vai propagar essa informação a ponto de todo mundo... Ninguém precisa ser expert em reforma tributária, não é isso. Mas precisa saber o mínimo para entender como que ele impacta o seu negócio, como que ele impacta a sua operação. Precisa saber o mínimo para pedir ajuda para especialistas como você, né, Luciana? Porque, assim, é aquilo que eu falo, o empresário, ele não tem a obrigação de saber todas as áreas, mas ele tem que estar aparado, ele tem que ter ao lado dele parceiros que entendam para que ele esteja bem assessorado e a empresa cresça e tenha lucro, né? É isso. E, principalmente, esse é o momento de olhar para a sua operação. Esse é o momento de ver, beleza, tá vindo uma reforma por aí, né? A gente está falando de uma mudança do sistema tributário todo. Vai ser bem diferente do que acontece hoje. Então, o que isso impacta para mim? Quais são as operações que eu preciso olhar, mapear e até, assim, vamos mais longe, né? Uma mudança de mentalidade da nossa área fiscal, da nossa área financeira, que hoje cada um faz a sua parte, né? O fiscal vai lá, lança o documento, passa para o financeiro fazer o pagamento, tudo certo. Com a reforma, eles vão ter que se conversar o tempo todo. E muda muito mais em função da rastreabilidade da informação. Por exemplo, hoje tem gente que não emite documento fiscal. Ah, não emito porque o fisco não vai chegar na minha operação, porque eu sou um pequeno, porque ele não sabe o que está acontecendo comigo. Sabe e sabe muito. O fisco tem um aparato de tecnologia, de cruzamento de informação gigantesco, gigantesco. E hoje, se eu posso até não emitir o documento fiscal, mas se eu usei a maquininha de cartão, as empresas que são as fornecedoras de cartão, elas precisam mandar uma declaração. Então, se eu não contar para o fisco que houve uma operação, sim, a empresa que eu passei o cartão vai contar. Alguém vai fofocar sobre você. Vai acontecer. Antes da gente entrar no nosso tema propriamente dito, eu quero mandar aqui um grande abraço para o Thiago. Um grande abraço para o Sansolotti, que assim, ó, super me salva. O pessoal da NDD Averba ali, o pessoal da NDD Tech. Um grande beijo para vocês. Estou esperando que vocês venham aqui para a gente gravar mais bate-papo aqui no podcast. E assim que der, eu vou para... Onde é que é? Lages, né? Lages. Eu quero ir lá para a gente... Precisa conhecer. A que é incrível lá. Incrível. Exato, exato. Luciana, para a gente começar, o que exatamente vai mudar com a reforma tributária no Brasil em termos de tributos? Bom, esse é um ponto super importante, né? A gente está dizendo que no nosso sistema tributário atual, nós temos ICMS, temos ISS, temos PIS, COFINS e IPI, que são os principais impostos, né? E aí nem falando de outras esferas, imposto de renda, IOF, nada disso. A reforma ela vai tratar da transformação dos impostos sobre o consumo, né? Então, beleza, temos esses impostos hoje.
a reforma vai vir dizer o seguinte, olha, tudo que é ICMS e ISS vai ser transformado no IBS, Imposto de Bens e Serviços. Tudo que for PIS e COFINS vai ser transformado no CBS. E o IPI, parte dele vai ser transformado no IS, que é o Imposto Seletivo. O Imposto Seletivo ele vai tributar produtos que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, principalmente, né? Armas, inclusive, produtos nesse sentido. Para quê? Para desincentivar o consumo desses. Então, eles vão ter uma carga tributária maior e assim fica mais difícil, digamos assim, de comercializar, né? Fica mais pesado de comercializar. Então, de forma geral, a principal transformação é essa substituição dos impostos. De novo, substitui ICMS e ISS pelo IBS, substitui PIS e COFINS pela CBS. A gente tem uma pergunta aqui: como o IBS, CBS e o chamado Imposto do Pecado substituem os tributos atuais? Então, isso que a reforma está trazendo de diferente. E a parte dos tributos é um ponto só, tá? Porque ele vai mexer em apuração dos impostos, vai mexer em não cumulatividade plena, vai trazer o split payment, que são outros cenários. O IBS e o CBS, eles passam a tributar as operações de forma mais ampla, né? Porque hoje a gente tem a questão da guerra fiscal, que a gente chama, né? Então, é muito difícil calcular os impostos, é muito difícil fazer uma apuração de impostos, porque cada estado tem uma alíquota diferente, cada estado tem suas particularidades, seus benefícios fiscais, e aí depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é importante, que é a questão de abrir a filial em determinado estado, porque tem benefício lá. Tudo isso muda com a reforma tributária. Então, a ideia é que se tenha uma alíquota única, tá, de IBS e CBS, que deve girar em torno de 25% a 27%. E essa alíquota seja aplicada sobre os produtos. Então, não vai mais ter aquela coisa de, o estado X é 12%, o outro é 18%, e você tem que cuidar de tudo isso. Não, a reforma vem padronizar essas alíquotas e tornar esse sistema tributário um pouco mais fácil de digerir, digamos assim, né? Um pouco mais fácil de apurar. Então, ele vai padronizar essas regras, deixa de ter todas aquelas particularidades por estado. Lógico que vai acabar com todos os benefícios, não vai ter mais redução de base de cálculo, não vai ter mais isenção? Vai sim. A diferença é que não vai ser cada estado estabelecendo suas regras ou suas normas de forma autônoma. Por exemplo, vai ter uma lista de produtos da cesta básica que vai ser isento. Determinado Secles-Trib, que é uma outra forma de apurar, de tributar os impostos, né, e de fazer o preenchimento dos campos fiscais que foi criado com a reforma, vai ter o Secles-Trib lá que para determinada mercadoria ele tem uma redução, para outra mercadoria tem uma redução de percentual de 60%, de 30%, vai ter uma operação X que vai ter uma redução. Isso sim, ainda vai acontecer, porque a gente tem cenários muito diferentes ainda, né, economicamente no Brasil. Então, sim, vai ter algumas particularidades, mas não vai ser aquela enxurrada de coisa que a gente vive hoje que dificulta tanto a vida do contador no momento de fazer a apuração, né, do nosso fiscal aí das empresas. Mas uma das coisas que eu reparei é que tinham alguns estados que era menor o imposto, e agora vai aumentar mas vai taxar para cima. Vai taxar para cima. E aí tem um ponto super importante. Vai aumentar muito o imposto? Vai, realmente vai aumentar. Mas entra a não cumulatividade plena, tá? Que é o quê? Hoje a gente já tem uma não cumulatividade no nosso sistema tributário, mas ela não é plena. O que eu quero dizer com isso? Eu consigo me aproveitar de alguns créditos de ICMS sobre determinadas operações, mas não é de todas, né? E isso dificulta, por quê? Isso que traz essa disparidade, né? Porque eu pago uma alíquota maior, mas eu consigo me creditar de alguma coisa, então ok, eu acabo compensando. E outras operações só pagam e não conseguem se creditar. E aí acabam só pagando imposto, né? Não tem esse benefício. A reforma vem dizer o seguinte: olha, vou instituir a não cumulatividade plena. O que isso quer dizer? Que tudo que eu comprar que for utilizado para minha operação, para minha venda, para minha prestação de serviço, para o meu transporte, pode se creditar. E isso inclui também as transportadoras. Tá? Então, vamos lá.
tudo que o transportador ele comprar, ele vai estar taxado num alíquota maior, mas ele consegue, então, todas, independente do tamanho da operação, ele vai conseguir fazer uma compensação. Exceto TAC, que vai ter um tratamento diferente aí. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele também. Mas, de forma, as empresas lucro real, lucro presumido, empresas gerais que emitem CTE, que emitem NFSE, sim, as transportadoras também. Por quê? Elas vão poder se creditar, por exemplo, do combustível, do pneu, do seguro de carga que elas pagam. Tudo que elas usarem para consumo delas, consumo digo, da operação, né? Não para uso e consumo próprio, aí não vai tudo poder. Que for PJ. Exato. Tudo que eu preciso disso para minha operação, vou poder me creditar. Com isso, vai equiparando um pouco essa alíquota. Por quê? Vou pagar cerca de 25%, 26% de imposto, beleza. Mas eu tenho tudo isso aqui, né, de despesa, de insumos que eu uso na minha operação, que eu vou poder me creditar. Então, vai diminuindo um pouco essa alíquota. Pode ser que tenha um mês que ele vai pagar imposto, pode ser que tenha outro que ele tenha um crédito e não precise pagar. E hoje isso é um pouquinho mais difícil por conta dessa cumulatividade que não é plena, né? Não é de todas as operações. De novo, não é a minha área, tá, Luciana? Mas assim, quando a gente fala que ele vai fazendo esse pagamento de imposto, isso também é importante que ele tenha um controle muito, assim, ó, muito na ponta do lápis, aonde ele está gastando, quanto está indo de combustível, quanto que ele gasta de seguro de carga, pneu, tudo aquilo que ele está usando, ele vai ter que ter esse controle para ele poder fazer essa compensação. Perfeito. E é o que eu disse lá no início. Lembra quando eu falei olhar para a sua operação? É isso que eu quero dizer. Então, hoje, talvez as empresas não tenham nem mapeado isso, né? Eu sei que entra pneu, eu sei que entra combustível, que eu tenho que pagar. Beleza. Então, esse é o momento de olhar realmente para isso com detalhes. Quanto entra de combustível? Quanto eu gasto com manutenção? Quanto que eu gasto com pneu? Quanto que eu gasto com seguro? Colocar realmente isso na ponta do lápis e ver o que mais tem aí que eu posso me acreditar. Essa é a pegada, esse é o lance. Porque talvez tenha alguma outra coisa que eu use que antes eu não estava dando bola, mas que agora eu vou poder me acreditar. Então, tudo isso vira financeiro, vira crédito. Por quê? Tudo que é crédito é algo que eu não preciso pagar. Faz um cashback. Exatamente. Faz um cashback, né? Tipo assim, o que eu tô gastando aqui na minha operação, eu posso transformar isso num crédito para compensar no imposto do mês seguinte. Imposto do mês seguinte. Né? Seria basicamente isso. Exato. Então, esse é o momento de olhar para a operação. E aí, não só transporte, mas venda de mercadoria, produção, tudo que envolve o seu negócio. Tudo que envolve o seu negócio. Dá uma olhadinha para isso, ver o que você pode se acreditar, porque isso vai ser muito importante, tá? E principalmente, a forma de apurar vai mudar. Vai mudar. Antes, o fisco auditava as empresas. Agora, as empresas é que vão auditar o fisco. Por quê? Porque o fisco vai disponibilizar uma apuração pré-assistida para as empresas. O que isso quer dizer? Com a emissão do documento, a partir do momento que eu emito o documento, o fisco já tem essa informação. Tá? Autorizou o documento que tu fala é qual documento? Documento fiscal eletrônico. NFE, NFSE, CTE, MDFE. Toda vez que eu emito, autorizou pela Secretaria de Fazenda, o fisco já tem essa informação, tá? Com essa informação que eu estou passando para o fisco, eu vou preencher os campos novos da reforma tributária, IBS, CBS, o IS, o CCLES novo, né, que eu vou usar para tributar, vou mandar para o fisco no meu documento normal. O fisco vai olhar para aquilo e vai dizer, olha só, de acordo com o que você me mandou, você tem X valor de crédito, ou você tem que pagar X valor de imposto. Por que é importante a empresa ter um controle interno, né? Ter uma visão interna disso? Porque pode ser que o fisco ocorra algum erro na apuração dele. E eu preciso dizer, olha só, aqui, por exemplo, meu entendimento era que eu tinha um crédito a mais. E o fisco está dizendo que não. Então, como que eu vou dizer para ele que ele está errado? Ou o contrário? Se eu não tenho controle de absolutamente nada. Exato. Então, até esses processos de apuração, as empresas vão precisar olhar agora e ter certeza que o documento foi emitido da forma correta, para chegar no fisco da forma correta e ter um retorno correto também de uma apuração pré-assistida. Isso é feito mensalmente?
A apuração, ela deve ter um resumo, digamos assim, a cada o dia posterior. Por exemplo, hoje vendi, hoje transportei, amanhã o fisco já me dá uma prévia, mais ou menos. E aí no final do mês ele vai dar um fechamento. Olha, de tudo que você transportou durante o mês, de tudo que você vendeu, tudo que você transacionou, isso aqui é o que você tem de crédito ou de débito. E aí tem uma questão interessante. O C-Class, por exemplo, que é essa nova forma de ação, digamos assim, ele vai ter um C-Class específico. Digamos que para venda de mercadoria. Vou usar o 000 e se eu vender mercadoria, sei lá, de bar, para restaurante, vou usar uma classificação integral. Esse é o meu entendimento. Eu, olhando para a minha operação, entendo que eu tenho que usar esse C-Class, essa classificação. Vou mandar para o fisco. O fisco, como ele vai auditar, talvez ele me diga, olha só, olhando essa tua operação aqui, eu estou vendo que isso aqui não pode ser tributado, não. Pode ter uma redução de base de cálculo. Então, quando ele devolver esse crédito, ele já vai trazer, não vai te devolver o crédito integral, porque no entendimento tem uma redução. Então, às vezes você vai olhar para a apuração do fisco e vai dizer, não, mas por que ele está me devolvendo só metade? Né? Se eu tributei integralmente, é porque tem essa verificação também do lado do fisco se a minha operação está correta. Então, assim, cruzamento de informação geral, rastreabilidade geral, desde pagamento do documento fiscal, pagamento da operação de transporte, para quem eu emiti, quem transportou, de quem eu comprei, como foi o pagamento, tudo isso interligado. Tudo isso interligado. Luciana, eu estava ouvindo você falar e eu fico me perguntando, real, assim, o pequeno transportador sozinho para fazer tudo isso, para colocar essas informações no portal, no sistema lá, para ele saber essa adequação, né? Qual linha que eu coloco, como que eu descrevo. E a gente sabe que o transportador, em específico, já é uma área em que tem bastante coisa para ele fazer. E que, na verdade, ele tem, além de tudo isso, ele tem que estar na estrada transportando e cuidando para não ter um acidente, para não ter um roubo de carro. Então, assim, a demanda é fora da curva. Muita coisa. E aí, quando eu escuto você falando isso, eu me deparo e eu falo com muito transportador todos os dias, porque é isso que a gente faz. E eu percebo que existe um caminho muito longo para ser trilhado pelo pequeno transportador. E ele, para ele entender de fato que ele paga imposto, mas ele pode também ter essa compensação. Perfeito. E aí entra este ponto do você ter o controle, de você fazer o acompanhamento da sua operação, de você. E não só o acompanhamento, como, por exemplo, fazer orçamentos. Eu vejo transportadores, por exemplo, que onde parar para abastecer tá bom. Não faz, por exemplo, uma pesquisa de preço de combustível para ver se vai compensar. Então, assim, trabalha muito no vamos ver o que vai acontecer, aí eu vou lá e atuo. E agora a gente está falando sobre a reforma tributária, e isso vai aumentar o imposto, mas isso pode ajudar ele também, né? Se ele souber e conseguir fazer isso, ele pode ter essa compensação. A minha pergunta para ti é: um transportador, tipo ele, a esposa, ele consegue fazer isso ou ele precisa de uma ajuda especializada nisso? Com muito estudo, se ele se debruçar e estudar, ainda assim vai ter dúvidas. Cancela, Tá? Luciana, porque assim, gente, como que o pequeno transportador que faz tudo isso, né, ele vai parar e ele vai estudar? A gente não vai fazer. Não dá. E por que eu sei, tá? Porque a gente que acompanha isso diariamente e o tempo todo, também tem dúvidas. Também tem dúvidas. Por quê? Tem coisa que não está definindo em legislação ainda. Muda, Tem né? coisa que Vai. não tá claro, exato. Tem coisas que você, às vezes, tem um entendimento e depois você vai atrás, Não é? outro. Então, isso vai acontecer. E a reforma ela vai trazer isso por muitos anos. Tanto que, se a gente for olhar, a própria nota fiscal eletrônica, o próprio CTE estão mudando até hoje. Sim. E isso falando do nosso regime atual. Imagina uma reforma tributária que vem para mudar tudo, né, que vem para fazer toda essa transformação. É claro que ela vai exigir muito cuidado, muito conhecimento, consultorias, o contador, corre para o contador, sabe?
Às vezes até o próprio contador não está tão antenado para poder dar suporte para esse transportador, para poder dar suporte para essa empresa. Então, senta com o contador e conversa. Olha só, você sabe que está vindo uma reforma tributária aí? O que eu preciso cuidar? Sabe? Quais são os... Como eu preciso me adequar? Como eu olho para a minha operação para tornar isso melhor, né? Para eu entrar nessa fase de forma mais tranquila, né? Ou que eu consiga pelo menos ter uma visão melhor do que está acontecendo ou o que vai acontecer com a minha operação. Contador, consultoria e fonte segura de informação. Eu diria para essas pessoas. O pequeno transportador cada vez mais vai ter que ser estratégico. O empresário vai ter que agir com estratégia. Como diria Capitão Nascimento, strategy. Olha só, a gente falou um pouquinho de não cumulatividade, e eu queria falar sobre impactos esperados com a cobrança do imposto que vai ser no estado de origem, vai ser no estado de destino em vez da origem. Como é que isso afeta a estrutura de filiais? Esse ponto é importantíssimo, porque hoje, como o nosso regime ele tem alíquotas diferentes em cada estado, às vezes é mais vantagem para mim. Digamos que eu tenho uma empresa em Santa Catarina, mas para a mercadoria que eu vendo, o transporte que eu faço, em São Paulo tem o benefício fiscal. Aí o que eu faço? Abro uma filial lá em São Paulo, né? Ou abro uma filial lá na Zona Franca de Manaus, que lá tem um monte de benefícios, né? Com a reforma tributária, isso não deve mais acontecer, porque como a alíquota vai ser a mesma para todos os estados, não tem mais por que eu me estabelecer em outro estado, porque eu vou estar fazendo a mesma coisa. Não tem nenhum benefício eu estar naquele estado. Então, qual é o ponto maior que isso traz? Quem tem filiais, quem tem centros de distribuições em outros estados, dá uma olhadinha, vê como isso vai ficar, porque talvez não seja mais necessário manter isso lá. Não tem mais porque você manter um centro de distribuição enorme, com um aluguel, que muitas vezes o pessoal paga, se vai ser uma alíquota igual em todos os estados. Ah, perfeito, perfeito. Então, o ponto que nós estamos tratando aqui é, se ele, por exemplo, colocou uma estrutura em outro estado porque a alíquota era menor, agora não vai fazer mais diferença porque a alíquota vai ser taxada igualmente para todo e qualquer estado. Perfeito. Ou seja, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Então, ele pode parar de pagar aluguel lá e trazer a operação para perto dele, deixa todo mundo centralizado. Perfeito. Isso vale para quem abre filiais mais para título de fisco, assim, não tem estrutura, por exemplo? Isso vale de forma geral. Para todo mundo que decidiu abrir uma filial em determinado estado. Independente se tem estrutura ou não. Independente. Ok. Independente. Porque a gente sabe que tem empresas que não tem nenhum estabelecimento lá, só tem uma inscrição estadual, né, para fazer a operação. Igual. Aquela inscrição agora não vai valer, não vai ter diferença ela ter uma inscrição lá. Porque ela não vai ter nenhum benefício. Perfeito. Então, esses pontinhos é o que não é que ninguém fala, né? Mas que às vezes não são tão falados e são coisas que vai mudar, que vale a pena dar uma olhadinha, porque isso reduz custo também, né? Sim. Se eu tenho um custo para manter o estabelecimento lá, talvez não seja mais necessário manter. Provavelmente não vai mais manter. Gira, e o que a gente está falando para vocês dá uma olhada. Pensa nisso que a Luciana está falando, para que você consiga avaliar os seus custos, para que você consiga enxugar custo, para que você saiba exatamente o imposto que você está pagando e como que você pode fazer essa compensação. Então, eu sempre falo que o podcast Dá uma Segurada, ele é uma fonte de informação para que a gente consiga levar para o transportador esse tipo de dica. Olha só, né? Se tem filial e está tendo essa filial porque lá o imposto era menor, agora não não vai fazer diferença para você. Então, pensa nisso, avalia. Vamos falar de regimes tributários e Simples Nacional. O que muda para transportadoras optantes pelo Simples Nacional? Quais são os riscos e oportunidades ao optar por recolher IBS, CBS, dentro ou fora do... Mas também esses nomes são para falar, né? Recolher IBS, CBS, dentro ou fora do PGDAS. É o Technicase, né? Desnecessário. Eu que sou a rainha do Descomplicando Segurança, venho aqui e eles colocam esses nomes difíceis aqui, essas coisas que a gente não sabe nem o que é. Vou explicar. Vai. Agora com vocês, Luciana, Descomplicando Techniquez. Vai, Lu. Vamos lá. Bom, o Simples Nacional hoje, ele recolhe uma guia
de acordo com o faturamento dele, uma guia com valor específico. Essa guia se chama PGDAS. Esse PGDAS é o nome dessa guia que ele paga. O que acontece? O Simples, ele não permite uma empresa que está comprando dele aproveitar crédito. A permissão que ele tem é uma alíquota pequenininha, né? Que é aquilo que vem do documento fiscal lá, dizendo permite aproveitamento de crédito de 0, tanto por cento, que equivale a tantos de ICMS. E aí o Simples ele tem uma particularidade. Por não permitir esse crédito, houve um comentário, né, uma preocupação, inclusive do setor, de que ele fosse ser prejudicado nessas questões todas. Por quê? Quando eu compro de uma empresa que é lucro real, que é lucro presumido, que são as que pagam imposto e conseguem se creditar, fica mais fácil, né? Porque eu vou estar comprando, vou estar me creditando. Mas o Simples, como ele não permite esse crédito, ele ficaria em desvantagem. Então, o que vai acontecer com o Simples Nacional? Ele pode continuar recolhendo o PGDAS dele, recolhendo a guia dele com base no faturamento, ou ele pode migrar para o sistema novo, né, o sistema tributário da CBS do IBS, e passar a permitir o crédito. Ah, Luciana, mas como que eu vou saber se isso é viável para minha operação? Se essa é a melhor, se é isso que eu tenho que fazer? Converse com o seu contador. Aí entra aquele ponto que a gente acabou de comentar. Entenda a tua operação, veja se isso é viável para ti. Por quê? Se você quiser ser mais concorrente com o mercado, talvez você tenha que abrir mão de pagar essa sua alíquota fixa, né, sua alíquota dentro do Simples Nacional, pagar uma alíquota maior de imposto, mas permitir esse aproveitamento de crédito. Porque pode acontecer das empresas que compram dessas empresas do Simples Nacional, dizer, não quero comprar mais de você, porque eu não tenho nem benefício, não consigo nem me creditar dessa operação, vou comprar de alguém que me permita esse crédito. Então, o que eu estou dizendo com isso? Detalhes. Detalhes. A gente tem que olhar para a nossa operação. Esse é o momento de ver o que é a vantagem para mim, para o meu negócio, para o meu empreendimento, para o meu transporte, o que eu consigo fazer com isso que a legislação está trazendo. E essa parte do Simples é super importante. Então, se ele quiser permitir esse crédito, ele vai ter que entrar para a apuração do CBS e do IBS, para esse novo regime tributário, mas aí automaticamente ele também deve recolher a alíquota que todos os outros vão recolher, que é em torno de 25%. Vamos falar agora de TAC, Transportador Autônomo de Cargas. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, não sai daí, a gente vai para um breve intervalo, a gente já volta. Buoni Gerenciadora de Risco, tecnologia que transforma, patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes, de forma transparente, para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
Voltamos! Hoje é dia de dar uma segurada. E agora, transportador, me fala. A reforma está batendo na sua porta. Esse é o momento de você entender como que isso vai funcionar na prática e se adaptar. Não tem essa mais de jeitinho brasileiro. E quem não se adaptar, vai ficar para trás. Então, vem nesse bate-papo aqui com a Luciana. A gente está num bate-papo incrível, sem tecniquez. Ela está explicando de uma maneira bem didática para que você consiga entender, tirar suas dúvidas e, de alguma forma, compensar os impostos. E sim, vai aumentar. Mas antes de nós voltarmos no nosso assunto, quero fazer aquele meu agradecimento de fé aos nossos patrocinadores. NDD Averba, seguro para ir além. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisc, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Buoni, tecnologia que aproxima. Apoio também Petransesc. E de voltar, porque a gente ia falar sobre TAC. Estou aqui com Luciana Carina, ela que vem fazendo um trabalho incrível, falando muito sobre reforma tributária no país todo, e a mulher ainda é pé quente. Pé quente. Ela estava no evento do CIST, inclusive, um grande beijo pro pessoal do CIST. Ela estava lá no evento, a gente é apoiador deles lá, e fizemos um sorteio do nosso e-commerce, né, da nossa loja de sapatos, a Marias Coronel. Quem ganhou? Luciana. Na semana do meu aniversário, inclusive. Cara, olha isso. Era a semana do aniversário dela, nós nem nos conhecíamos e a mulher ainda ganha um presente. Luciana, deixa eu fazer a entrega formal, então, para você. Espero que você goste, espero que você use muito. Tá aqui. Olha só. Já gostei. Obrigada. Já abre pra gente ver se a pessoa, tipo... Que eu gosto de... Mulher adora sapato, né, Lu? Sapato. Eu amo sapato. Sapato, bolsa, roupa, Eu tudo. amo. Eu amo. Ai, que linda. Depois você posta, marca, todo gente. um carinho, né? Muito Sim, lindo. sim. Isso. A minha mãe dizia que se for pra sair de casa sem fazer bem feito, que a gente nem saia. É verdade. Concordo totalmente. Olha isso. Perfeito. Lindo, né? Lindo, perfeito. E essa cor é uma cor que ela é muito versátil, porque ela combina com todo e Com qualquer tudo. look que você estiver. E ele é Tá maravilhoso. super na moda. Super. Esse meu, marrom, ó, também. Maravilhoso. É. Adorei, obrigada. Que bom, espero que você use muito, espero que você goste. E vou te falar um negócio, tá? O salto é alto, mas ele é confortável. Bom, hein? Bom, É pra isso. gente que usa muito. Pra maravilhoso. gente que usa bastante... deixa eu falar um negócio. Pra você que acompanha a gente, não nos segue ainda, esse é o momento. Já segue a gente. Já tica no sininho para você receber notificação. Toda semana tem programa para você poder acompanhar. E faz, por favor, né? Curte o programa, compartilha, manda para mais pessoas para que a gente possa disseminar a informação correta, como diz a Luciana, para mais transportadores e mais embarcadores. Esse é o momento da gente falar também sobre fazer o bem sem ver a quem. Se você pode contribuir de alguma forma, eu faço esse apelo aqui para AMA de Itajaí. Está aparecendo na tela o QR Code, você pode entrar ali e fazer alguma doação em dinheiro, ou você pode chamar no Instagram, @AmaItajaí, vai lá no direct deles e diz, olha só, assisti o podcast Dá Uma Segurada com a Maria Fernanda e eu quero contribuir. Você pode contribuir, de repente, com dinheiro, se você puder, ou produtos de limpeza, roupas infantis, jogos, brinquedos, e tem uma infinidade. Então, se essa mensagem tocar o seu coração e você puder, de alguma forma, ajudar, faça. Ama Itajaí, @Ama Itajaí, lá no Instagram. A gente estava falando sobre TAC. Então, no caso do TAC, do transportador autônomo de cargas, como a possibilidade de se tornar contribuinte de IBS-CBS pode impactar suas relações comerciais. Então, o TAC tem alguns pontos sobre a operação dele que não está definida ainda totalmente, né, dentro da reforma tributária. A gente sabe que tem muita coisa sendo
estudada, verificada, muitas operações ainda estão sendo adequadas, né, para que aconteça tudo da melhor forma. E o TAC é uma delas. Por quê? O TAC hoje não emite documento fiscal. Então, como que esse transportador autônomo ele não vai ser prejudicado com isso? Porque aí entra mais ou menos na questão do Simples Nacional, que é, ele não me dá crédito nenhum. Então, por que eu vou continuar transportando com esse cara? E aí tem um ponto bem delicado, né, que ele pode ser prejudicado nesse sentido. Então, está sendo estudado para que talvez ele venha a emitir documento fiscal para poder também fornecer esse crédito, né, e entrar um pouco mais equilibrado na reforma tributária, não sofrer tanto com essa transição. Porque se ele realmente não vai emitir documento, não vai fornecer esse crédito, pode ser que ele sofra com isso, tá? Então, é importante, principalmente, acompanhar as evoluções da legislação voltada para TAC, para ver se isso realmente vai se confirmar. E se confirmar, ele vai precisar emitir documento também e entrar na tributação do CBS e IBS para ter esse equilíbrio. E aí, óbvio, né, tem a grande preocupação. Como que o transportador autônomo de cargas, como você bem comentou, tem um monte de coisa, está sempre na estrada, né, tem que estar cuidando do trânsito, como que ele vai ainda emitir documento fiscal? Mesmíssima coisa aconteceu com o produtor rural, né? O produtor está lá, né, às vezes não tem nem internet, não tem conhecimento, não sabe, muitas vezes, nem escrever, né? Ler, escrever, e precisa emitir o documento fiscal. Veio a obrigatoriedade, ele vai precisar emitir. Então, se for estabelecida a obrigatoriedade para o TAC, vai acontecer da mesma forma. Vai vir obrigatoriedade se ele quiser ter uma concorrência leal, digamos assim, né? Ou menos desleal. Exatamente, vai precisar emitir o documento fiscal. Mas não está totalmente definido para ele ainda. É um cuidado que tem que acompanhar, uma legislação que tem que ser acompanhada agora para verificar como que esses transportadores vão ser impactados. A gente está falando do transportador que ainda atua no CPF. Exatamente. Está no CPF dele. Porque tem alguns que eles estão no PJ e daqui a pouco eles migram de volta para a pessoa física. Exato. E aí, em alguns momentos, eles fazem a seguinte análise de que compensa mais a estrutura dele ele voltar para o CPF. Ou seja, o fisco está estudando uma maneira dele emitir documentos e também pagar imposto. Resumindo tudo isso que você falou, ele vai começar a pagar o imposto para que ele também... Para ele ter não ser tão prejudicado, muito provavelmente ele vai ter que emitir documento fiscal. Ou seja, né, aquilo que eu falo sobre o transportador cada vez mais se adaptar e seguir a onda das coisas para que ele não fique para trás ou para que ele não fique obsoleto ou até mesmo para que ele não suma. E principalmente se informar. Saber, buscar conhecimento sobre isso, um contador, buscar um especialista para que dê esse norte para eles. Olha, a sua área, para o seu transporte, para a sua operação, está acontecendo essa e essa movimentação. Então, você precisa ter atenção a esse detalhe que talvez mude para você também. Vamos falar de benefícios e planejamento. As empresas vão perder os incentivos do ICMS? Vão perder. Vão perder. Achei que você fosse fazer até um drama assim, mais um suspense. Não. Eu acho melhor tirar logo a casca da ferida. O esparadrapo. Tira ali, já resolve. Vão perder. Vão perder. Vai dar ruim. Vai dar ruim. E o bom é... Eu gosto que ela começa a frase. O bom é você pegar agora, nesse momento, e ver quais as possibilidades de benefício que você tem hoje. O que você tem de benefício hoje. E como que isso vai te afetar futuramente, né? Porque se você está contando com benefício, sabe que lá na frente não vai ter mais. Então, como que a sua operação consegue continuar acontecendo sem aquele benefício? Como que o seu caixa, por exemplo, deixa de pagar menos imposto, passa a pagar mais porque não vai ter benefício? Tudo isso são coisas que tem que olhar agora. É uma análise tributária mesmo dessa operação. Ver quais são esses benefícios, identifica e ver quanto isso impacta na sua operação. Porque sim, eles vão embora. Com essa questão do alíquota igual para todos os estados, de equilíbrio fiscal, não vai mais ter essa questão. Eu posso estar falando uma grande besteira, e aí tu me corrige.
Para o transportador, tem algum tipo de incentivo fiscal caso ele apoie alguma coisa na área da educação? Alguma coisa nesse sentido, assim? Não tenho conhecimento nesse momento de alguma particularidade assim, tá? Tá. Até tem algumas dúvidas quanto a como vai ficar o transporte, né? Porque hoje, por exemplo, se eu transportar determinada mercadoria, meu transporte pode ser isento, pode ter uma redução de base de cálculo. Isso ainda está muito nublado, né? Se vai continuar sendo assim, mas no meu entendimento, e aí é puramente Luciana, né? Provavelmente não, provavelmente vai ter um C-Class tributado integral, onde, independente da operação que você está fazendo, da mercadoria que você está transportando, vai ter que recolher a alíquota fechada de imposto. Mas aí é meu, tá? É entendimento Vozes meu. da minha cabeça, eu Vozes digo. da minha cabeça que eu, né, tô sabendo agora. Tá. Mas assim, isso a gente já questionou o fisco também, estamos aguardando o retorno deles para ter uma diretriz melhor para essa área de transporte, porque tá se falando muito sobre nota mercantil, né? Sobre NFE, NFC e outras adequações que envolvem mais o ICMS, mas está se falando pouquíssimo sobre transporte. Então, eu vejo uma carência assim, de informação nesse sentido, né? De como vai ficar para o transportador, porque é uma perna super importante também, né? Para manter o equilíbrio das operações, né? Perfeito. Quais mudanças práticas as transportadoras precisam fazer agora? Podemos falar de precificação, contratos, sistemas e estrutura organizacional? Perfeito. Sistema de Uhum. imediato. Tá? Então, o que acontece? Já tem nota técnica, já tem manual, já tem toda a documentação para que os sistemas emissores de documentos fiscais adequem, né? Coloquem os campos lá para emissão, para preencher o CBS e IBS. Então, isso já existe. Já tem regra de validação, que quer dizer, o que vai ser validado, né? Se eu mandar de tal forma, vai ter uma rejeição no documento, não vou conseguir emitir. Isso tudo já tem. Então, nesse momento, inclusive, já entrou em homologação. Já está no período de teste do fisco, esses documentos fiscais. Então, toda essa estrutura criada para atender os novos campos dos impostos nos documentos fiscais já está acontecendo. E agora, em outubro, isso entra em produção. O que isso quer dizer? Passa a valer as regras. Quando houver o preenchimento desses campos, já vai ser validadas as regras. Para entrar efetivamente em produção, ou seja, ser cobrado pelo fisco lá em janeiro. Então, o principal ponto agora é não deixar para depois. Então, procura um sistema, já que esteja adequado, que já tenha esses campos novos para preenchimento, para que a sua operação não chegue lá em janeiro e pare. Se você chegar em janeiro, não tiver testado, não tiver emitindo documento já com os campos novos dos impostos, seu documento vai rejeitar e você não vai conseguir emitir o documento fiscal. Não emitindo o documento fiscal é passível de uma penalidade fiscal, tá? É possível que a sua empresa venha receber uma fiscalização, uma orientação, uma multa, alguma penalidade nesse sentido. Então, principalmente, tenha um sistema adequado para a emissão do seu documento fiscal. CTE, NFE, NFSE, todos os documentos estão sendo adequados já para cumprir essa obrigatoriedade. Depois, contratos. Se vocês têm na empresa de vocês contratos que diz que vai ser repassado os impostos, dá uma olhadinha nisso, porque como o imposto vai aumentar, vai precisar verificar a alíquota que está nesse contrato. Se hoje está baseado no ICMS, vai ter que basear na alíquota nova, ou seja, talvez eu tenha que cobrar mais da minha operação para poder suprir esses impostos, essa carga maior de imposto que eu vou ter. Então, tem que dar uma revisada nos contratos. Outro ponto importante que a gente já comentou, olha a operação. Realmente para e olha a operação. Vê tudo que envolve. Conheça a tua operação. Esse é o momento de conhecer. E outro ponto que eu acho super importante também é capacitação de equipes. Capacita o teu fiscal, capacita o teu tributário, o teu financeiro. Chama esse pessoal para uma conversa, explica o que vai mudar, por quê? Tem uma mudança de mentalidade. Eles deixam de ser tão executores, né? De só lançar nota fiscal, não é só, né? Na contabilidade nunca é só. Eu trabalhei por anos nisso e não é só, né? Mas lança o documento fiscal no sistema, manda isso para o financeiro vai lá, faz o pagamento. Não,
Agora, o olhar dessa pessoa que está fazendo esse lançamento de nota, ele tem que ser muito mais crítico e muito mais assertivo, tá? A ponto de olhar e ver se aquele documento realmente foi emitido da forma correta, para que o imposto, quando o fisco disser para ele quanto que ele vai ter que pagar de imposto, ele tenha certeza para dizer sim, realmente é isso, porque no meu documento tá. Ou ver se hoje, por exemplo, ele não está usando algum benefício que não deveria usar, benefício de redução de base de cálculo, de isenção, que deveria ser tributado, e aí isso vai trazer uma despesa para ele lá na frente. Então, olhar tudo isso, como é feito hoje? A minha operação, eu uso a NCM, que é o códigozinho de classificação do produto, né? É o correto para aquele produto? Tem que adequar alguma coisa? É o momento de olhar para tudo isso. Mas aí tu fala mais de quem emite a nota fiscal. De quem emite a nota fiscal. Porque no caso, o transportador, ele faz de acordo com o que está na nota, né? Com o que está na nota. O transportador, ele vai olhar principalmente para o que é insumo para ele. Tá. Sistema. Hoje, você tem conhecimento de algum ou de alguns sistemas que já estejam adaptados para atender o transportador? E quando eu falo atender o transportador, eu estou falando desde do grande para o pequeno, que é o que precisa desse cuidado, dessa atenção. Você tem sistemas para indicar? Eu tenho, assim, minha casa, né? A própria NDD, desde que a gente começou a falar sobre reforma, a gente já se debruçou sobre isso. Então, os nossos sistemas estão atualizados já de acordo com os campos do IBS e CBS. Então, quem usa nosso emissor de CTE, nosso emissor de o pagamento de transporte, emissão de CO2, está tudo dentro. Como que é o nome do sistema da NDD? Ele entra dentro da nossa vertical de cargo e de frete. Tá. Mas o pequeno transportador consegue contratar um sistema desses? Vamos falar de preço, assim. Ele consegue pagar, ele consegue adequar, ele consegue usar um sistema da NDD? Consegue ajustar. Sim. Entrando em contato com o nosso comercial, ele consegue sim. Perfeito. E aí, outros sistemas de mercado, o que eu estou acompanhando é que está todo mundo se desenrolando para adequar. Tá todo mundo também nadando para chegar lá. Porque aí tem um ponto super importante, tá? Não é só a adequação de sistema que está acontecendo. Está tendo todo um movimento na área fiscal e tributária para que tudo aconteça de acordo com a legislação. O que eu quero dizer? Foi publicada a legislação 214 de 2025, que é a Lei Geral da Reforma Tributária. E ela traz várias obrigações, né? Traz várias coisas que precisam ser adequadas. O documento fiscal é uma delas. Lá, entre outras coisas, diz o seguinte: as operações que hoje, por exemplo, não têm documento fiscal, como que vai acontecer? Aluguel, água, gás, transporte aéreo, tudo isso hoje não tem documento, mas eles vão precisar entrar nessa roda. Então, o que eu quero dizer com isso? Além de adequação dos documentos, vão ser criados também novos documentos. E isso é uma coisa que não tem para onde fugir. E tudo isso está acontecendo enquanto essa engrenagem está rodando, né? Então, para janeiro, muita coisa já vai ter que estar estabelecida para a reforma tributária começar a andar. Mas quer dizer que esses novos documentos já vão valer a partir de janeiro? Neste momento, ainda não tem a documentação técnica desses novos documentos para que as empresas possam desenvolver. Mas a gente sabe que isso já está sendo tratado pelo fisco. Então, a gente pode esperar novos documentos também para as empresas emitirem, né, se atualizarem. Os sistemas, de forma geral, eu trabalho com outras empresas também, com concorrentes, com parceiros, com os maiores players de mercado, e está todo mundo na mesma pegada, todo mundo correndo para se adequar, correndo contra o tempo, né, para estar tudo certinho lá em janeiro também, para já todo mundo poder emitir. Existe aquele mito que diz: minha empresa só tem lucro sonegando. A reforma, ela pode mudar esse cenário? Porque tem isso, né, cara? Eu preciso dar um migué aqui, um drible no fisco para eu conseguir ter lucro, senão eu não sobrevivo, senão eu não vou conseguir. E aí? Ela vem para acabar com isso, na verdade. Com o migué. Com o migué. Por quê? Hoje, a gente vai em alguns estabelecimentos, um exemplo simples, né? Eu vou almoçar, tem um evento, uma palestra que eu vou dar em determinado estado, chego lá para almoçar, não me dão um documento fiscal. Tá. Mas eu preciso apresentar na minha empresa. Ele não me deu o documento fiscal,
mas eu paguei com cartão de crédito. E a operadora do meu cartão de crédito manda uma declaração para o fisco. É aquilo que a gente falou antes. Talvez você não emita documento achando que o fisco não vai descobrir que eu não emiti esse documento. Não vai descobrir através de você, através da tua emissão. Mas a tua operadora de cartão vai mandar uma declaração dizendo que houve uma transação no teu estabelecimento. O teu fornecedor vendeu mercadorias para você, para que você pudesse ou prestar aquele serviço ou vender aquela mercadoria. Então, ele também está dizendo que houve uma venda. Como assim entrou mercadoria e não está saindo? Né? Se não está saindo, é porque não está emitido documento, provavelmente. Então, essa rastreabilidade é que deve acabar com a informalidade. E tem muitas operações, por exemplo, que hoje são pessoas físicas que não são obrigadas a emitir documento. Mas com essa questão de aproveitar crédito, tem operações que vão deixar de ser pessoa física, vão precisar ter um CNPJ para conseguir entrar nessa jogada de aproveitar crédito. E isso vem de encontro com uma outra alteração que está acontecendo também na reforma, que é a mudança do CNPJ para alfanumérico. Por isso que o CNPJ alfanumérico está sendo mudado para alfanumérico, que é o quê? Hoje o nosso CNPJ tem 14 dígitos numéricos, só números, né? Como essa numeração ela é finita, ou seja, está acabando, e a reforma vem dizer, olha só, tem operações que a pessoa física não tem CNPJ, mas vai precisar ter, vou precisar de mais números de CNPJ. A Receita Federal, o melhor meio que eles encontraram para fazer isso foi inserir letras no CNPJ. E isso é uma adequação tremenda, gigante mesmo, para empresas, para sistemas e para o próprio fisco, né? Para os próprios... Hoje, todos os lugares onde a gente vai fazer um cadastro de pessoa jurídica, a gente informa o CNPJ. Quer dizer o quê? Vai mudar para todo mundo? Não. Para quem já tem CNPJ, nada muda. Mas para os novos CNPJ, eles já vão precisar ser emitidos nesse novo formato a partir de 2026. O que eu quero dizer com isso? A reforma está mudando muita coisa. Não é só documento, não é só operação, mas ela está adequando vários cenários para que tudo aquilo consiga ser cumprido. E aí eu volto no nosso questionamento lá da frente, no que a gente trouxe. Vai ser prorrogada? Está tudo sendo adequado para ela acontecer. Então não há risco de ela não acontecer. Está todo mundo se movimentando para que isso aconteça. A gente tem que parar de pensar que não vai acontecer ou que eu vou deixar para o último dia e olhar para isso agora. Agora, olhar para essas alterações agora. Porque quem não fazer isso agora vai chegar janeiro, vai estar muito atrasado. Muito atrasado. E provavelmente não vai conseguir emitir o documento fiscal. A minha pergunta para ti é, a gente sabe que no Brasil a carga tributária ela é muito pesada. Ela é muito alta. A pergunta que fica, e que eu acho que quem está nos assistindo também gostaria de te fazer é, antes a gente tinha um empresário que, para ele ter uma margem de lucro, ele dava um miguezinho ali. Esse cara agora vai ter que se ajustar para pagar os impostos. Na tua opinião, de especialista do assunto, esse cara vai conseguir ter lucro? Se ele estiver bem estruturado, sim. O que é o bem estruturado? Se ele conhecer a operação dele. Agora, se ele não fizer o principal, que é aquele mapeamento que a gente comentou, ele não vai saber nem que ele pode se creditar daquilo e conseguir compensar esse crédito. E aí é perigoso, porque ele vai estar só pagando, pagando, pagando. Se ele não se tocar dessas coisas, ele pode quebrar. Ele pode quebrar, porque realmente o imposto vai aumentar. Como que eu faço para reduzir essa carga para mim? Olhando para a operação, principalmente. Mapeando essas coisas. Então, se ele não tiver esse olhar e deixar passar coisas que ele poderia se creditar, muito provavelmente ele vai sim, corre o risco de quebrar. Como que as transportadoras podem se preparar melhor para essa nova realidade tributária? Melhor. Assim, eu acho que menos difícil, né? Menos doloroso? Menos doloroso. Buscar muita informação. Muita informação. E acho que a informação principal, quem não sabe para onde correr, não sabe por onde começar, comece pela lei a 214 de 2025, foi a que estabeleceu. Ah, mas eu não conheço nada de lei. Então, você pega essa lei e vai para alguém que pode te ajudar. Vai para um consultor, vai para o contador, vai para o colega que tem um pouco mais de conhecimento, busca informação. E aí começa a se estruturar. Olha para a operação, treina a sua equipe,
de fiscal, de financeiro, para ter esse olhar, para te ajudar de forma estratégica também, para olhar para o documento e levantar a mão, olha só, aqui eu acho que a gente tem a oportunidade de acreditar disso aqui que a gente não está acreditando. Aqui eu acho que a gente pode, não estamos emitindo documento, mas talvez fosse melhor a gente emitir, porque como a gente vai se acreditar, talvez a gente não pague imposto. Talvez o nosso crédito seja tão maior do que o nosso débito que a gente não vai pagar imposto. Esse tipo de coisa, sabe? Se mexer. Se mexer. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente tem muita coisa para olhar o tempo todo, mas a gente precisa correr. E nós somos relutantes à mudança. Nós somos automaticamente relutantes à mudança. Vai trazer dificuldade, vou ter que gastar com o sistema, vou pagar mais impostos? Sim. E aí tem uma outra coisa que eu vou dizer que é o que vai acontecer. Vai piorar muito antes de melhorar. Vai ter que piorar, porque ele está movimentando aqui, está trazendo uma revolução, está mudando todo o nosso sistema. Mas o que é pior? Lá atrás, quando começou tudo isso, a gente emitia o documento em papel. Eram 5 vias no documento. Para cancelar um documento, você tinha que sair correndo atrás das vias que você distribuiu por aí, porque tinha que estar todas grampeadinhas num bloco para você poder cancelar. Era uma dificuldade. Quando veio a nota fiscal eletrônica, todo mundo, poxa, sistema novo, vou ter que aprender, vou ter que implementar. Foi uma luta. Pergunta agora se alguém quer emitir o documento em papel. Não quer. Não vai emitir. Quer. Então, assim, vai ser uma mudança, e é uma mudança brusca, tá? Uma mudança de comportamento, mudança de mentalidade, mudança de operação, na forma de recolhimento, na forma de pagamento desses impostos, sim. Mas eu tenho certeza que daqui a alguns anos, quando tudo isso estiver mais estabilizado, a gente vai olhar para trás e não vai querer o nosso sistema tributário atual. Não vai querer que seja como é hoje, porque hoje o contador reclama, o fiscal reclama, o tributário reclama, e com toda razão, porque ele tem que olhar para vários cenários diferentes, tributação diferentes, vários tipos de apuração, várias declarações que a gente manda para o fisco com informações muitas vezes duplicadas. Ele manda 2, 3 declarações com as mesmas informações. Cruzamento de informação, obrigatoriedade, prazos diferentes para o pagamento dos impostos. É uma dificuldade para fazer a apuração. Quer dizer que tudo isso vai virar 100%, mil maravilhas? Lá futuramente eu espero que sim. Nesse momento ainda não, tá? Porque é tudo novo para todo mundo, inclusive para quem está fazendo essas regras. O próprio fisco está tendo que entender como assim funcionar. A própria Receita Federal está estabelecendo novos sistemas de apuração, está arrumando essa engrenagem para tudo funcionar. Então está todo mundo na mesma pegada. Todo mundo com o mesmo objetivo, fazer isso funcionar. Qual a principal mensagem você deixaria para os gestores do setor nesse momento de transição? Pensar muito no estratégico. Pensar estrategicamente e aproveitar a oportunidade. Não ver a reforma como um problema. Porque se a gente vê como um problema, o problema é cada vez maior. Agora, se eu ver como uma oportunidade, o que isso pode gerar de benefício para a minha empresa? Talvez eu tenha que fazer alguns movimentos agora, mas se não chegasse essa reforma, talvez eu nunca fizesse. Será que não vai ser bom também parar e olhar para a minha operação? Será que não tem alguma coisa a mais que eu consiga fazer para melhorar a minha dinâmica de trabalho, do meu fiscal, do meu financeiro? Botar esse pessoal para estudar um tema novo? Isso traz um engajamento. A gente mesmo na NDD, nós estamos com uma pegada de criar expert em reforma tributária. Então, quando a gente fala em reforma tributária na NDD, não estou falando só da área de compliance da Luciana, da equipe da Luciana. Eu estou falando da NDD como um todo. A gente está respirando reforma tributária. E para mim isso é uma grande oportunidade, porque eu gosto do tema, né? Eu poderia ficar falando sobre ele por muito, muito tempo. E a gente precisa passar esse entusiasmo. Não é romantizar a reforma tributária, mas ok, nós temos que lidar com isso, vamos lidar da melhor forma. Vamos estudar, é um tema novo, é uma coisa que eu tenho oportunidade agora de começar do zero, de participar. E a gente como empresa, estar próxima do fisco, estar próximo dos decisores, de quem está definindo isso, é muito legal. É muito legal, porque tu consegue dizer, olha só, eu lembro quando teve a reforma tributária, eu participei do projeto. Eu ajudei a definir as regras, eu ajudei a trabalhar naquilo tudo. E a gente, aí falando de NDD, a gente já participa do piloto da NFSE, que é a nota de serviço modelo padrão nacional, né? E que é o piloto? É onde você consegue ver o que está sendo mudado, dar sugestões de melhoria,
ajudar na apuração, nessa engrenagem toda, ajudar a fazer isso funcionar. E aí tem outros pilotos também que a gente está entrando, que eu não posso divulgar ainda por questão de sigilo, né? Mas a gente está acompanhando isso de perto. Olha a oportunidade. Claro. Olha a oportunidade de dizer, olha só, eu participei da maior mudança tributária do Brasil. Eu, como sistema, eu levei informação, eu ajudei as pessoas a passar por essa transição. Porque assim, vai começar, já começou, né? Esse ano, mas ela vai perdurar aí por mais 7, 8, 9 anos. Por muito tempo ainda. E muita coisa vai acontecer. Muita coisa. Muito documento vai ser adequado. Muita operação vai ser adequada. Talvez a gente tenha que... Estamos arrumando agora, amanhã depois pode ser que mude um pouco isso que a gente está fazendo. E é uma coisa normal. Por isso que eu disse, até melhorar, vai piorar bastante. Porque está mexendo com as nossas estruturas. Né, de conhecimento, de sistema, de financeiro, inclusive. Vai ter um investimento grande para adequar tudo isso. Mas lá na frente eu tenho certeza que vai valer a pena. Então, olhar para a reforma com esse olhar de oportunidade, sabe? De negócio, de ok, isso aqui pode ser bom para mim. Vou entrar engajado nisso. Não andar com aquela coisa que a gente geralmente traz de, não, desanimador. Pô, pagar mais imposto. Pô, a dificuldade de adequação. Tudo bem, você pode olhar por esse lado ou pode olhar pelo lado feliz, né? Escolha o seu pior. Copo meio cheio ou meio vazio. Exatamente. Perfeito. E tem uma coisa também, esse transportador, daqui a pouco, neste momento agora, ele consiga fazer a compensação que antes ele também nem fazia. Ele já estava pagando e não estava compensando nada. Não tinha retorno. Né? Exatamente. Não tinha retorno. Exatamente. Luciana Vargas, chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Quero agradecer a tua presença. Assim, ó, fiquei muito feliz porque a gente batalhou bastante para sair esse encontro, né, Lu? Nossa, a gente tava, nossa, deve ter uns 2 meses já, né? 3 meses. 3 meses já? Que Meu a gente começou a Deus, conversar. gente. 3 meses. E a gente ficou nessa, uma hora ela tava com a agenda, não dava a minha, e assim a gente foi indo. Finalmente aconteceu. Fico muito feliz que a gente tenha trazido e que você, com essa maestria, tenha falado desse assunto super importante. Agradeço a tua disponibilidade de tempo, de estar aqui para a gente poder bater esse papo e levar essa informação. Obrigada. Volte sempre. Venha mais vezes para que a gente possa bater um papo e levar essa informação. Obrigadão. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. E é um projeto muito bacana que você tem. É um trabalho muito bacana de levar a informação, né, para o transportador, de levar um pouquinho mais de informação correta, como eu falo, né? Sim. Fazer esse trabalho, porque é super importante. São carentes de informação, não só o transportador, mas a maioria das áreas fiscais tributárias, né? Então, a gente tem esse dever de levar informação e você faz isso magnificamente. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui contigo hoje e poder passar um pouquinho mais de informação. Obrigadão. Nossa, eu que agradeço. E tem uma coisa, eu sempre falo, né? Se ninguém assistiu o podcast, eu já aprendo horrores. Porque tem isso, né? A gente vai conversando com as pessoas e a gente vai trocando informação e tu vai absorvendo um monte de informação, você vai aprendendo e você consegue contribuir. Então, assim, muito obrigada. Tô super feliz que você veio. Obrigada também. Pessoas, era isso. Espero muito que você tenha gostado do episódio de hoje. Espero que você tenha conseguido absorver todo esse conhecimento e toda essa informação que a Luciana trouxe aqui pra gente. Se você ainda não nos segue, esse é o momento. Já começa a nos seguir, compartilha esse episódio para que mais transportadores consigam se adequar para essa reforma, porque ela vai acontecer. É isso. Um grande beijo, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.